coração queimando, está com uma palavra aqui. E ele vai estar ministrando essa palavra aos seus corações aqui nesta manhã. Quando você recebe o Elijah Mancado, que vai estar ministrando com aplausos bem forte o nome do Senhor Jesus. Good morning, church. All right. I like it. So we speak English now. Bom dia, igreja. Eu gostei. Então vamos falar em inglês daqui para frente. Alrighty. So I had a whole slide presentation going on. It's not working. Eu tinha uma apresentação PowerPoint para passar aqui para vocês, não está funcionando, então vamos seguir sem ele. Yes. No, but it's not the same thing. This was kind of a surprise. I got a call this morning. Isso foi uma surpresa para mim nessa manhã. Eu recebi uma ligação. Like, Dad's sick. He's losing his voice. Meu pai não está se sentindo bem, está perdendo sua voz. So I gave my dad a call. Então eu liguei de volta pro meu pai. I was like, Dad, if you need to, I can preach. E se você precisar, pai, eu posso pregar nessa manhã. I was expecting him to say, no, it's okay. E eu estava esperando que ele me dissesse, não se preocupe, eu estou bem. But he said yes, so here I am. Mas ele falou, sim, eu preciso, e aqui eu estou nessa manhã. Alright, so if we can open our Bibles to Ephesians 6:11. Então, se vocês podem abrir sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, versículo 11. And while you guys are opening, I'm going to pray a little, real quick. Enquanto vocês estão buscando na palavra, eu vou orar por um momento. Lord, use me as a vessel for your word. Holy Spirit, come through your message today and have it mark the life of every single person that is here. God, I pray that you speak to them and you make yourself known to them. Amen. Amém. So, Ephesians 6:11 says, put on all of God's armor so that you will be able to stand firm against all strategies of the devil. Em Efésios 6, versículo 11, fala assim: vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir às ciladas do diabo. So, my intention this morning is to show you how the devil attacks you. Então a minha intenção dessa manhã é mostrar para vocês como o diabo te ataca. Why the devil attacks you. Por que ele te ataca? And how you'll beat him. E como você pode derrotá-lo. When most pastors read this passage, e a maioria dos pastores que leem essa passagem, they focus on all of God's armor. Eles focam nessa parte que fala sobre toda a armadura de Deus. I'm going to focus on all strategies of the devil. E nós vamos focar nessa manhã na parte que fala sobre todas as estratégias do diabo. So for those of you that don't know, então para aqueles que não sabem, the devil is not a name, it's a title. O diabo não é um nome, a palavra diabo não é um nome, é um título. It's a title that means slanderer or accuser. É um título que significa o acusador, o enganador. The devil, he's given many names. Another name in particular is Satan. E o diabo lhe foi dado vários nomes, e um nome em particular se chama Satanás. Which means adversary or accuser. E isso quer dizer o adversário, o acusador. Satan is called the destroyer. Satanás é chamado de o destruidor, a liar, o mentiroso, a murderer, um assassino. But no name shows how dangerous he really is. Mas nenhum desses nomes mostra na verdade o quão perigoso ele é. Like the name tempter. Que seria o nome o tentador. So Satan is given this name twice in the Bible. E Satanás recebeu esse nome duas vezes na Bíblia. Once when Jesus was led to the wilderness. A primeira vez no momento que Jesus foi levado ao deserto. And again when Apostle Paul used this name in his letters to the Thessalonians. E a segunda vez quando o apóstolo Paulo usa essa terminologia, esse nome nas suas cartas para Tessalonicenses. The first 5 books of the Bible consist of something called the Mosaic Laws, or the Laws of Moses. Os 5 primeiros livros da Bíblia, eles consistem no que nós chamamos de leis mosaicas ou as leis de Moisés. These are God's laws to his people, the Jewish people. E essas são as leis de Deus para o povo judeu. The Jewish people were required to follow these laws. They're his chosen people. E o povo judeu, eles eram obrigados, requeridos a seguir essas leis, as leis de Deus. And when the Jewish people broke these laws, there was consequences, just like every other nation. E quando o povo judeu quebrava essas leis, haviam consequências, da mesma forma que haviam consequências para qualquer outras nações. When you litter outside, it's like $100.
Quando você destrói uma coisa do lado de fora de uma propriedade, você paga uma multa de $100, por exemplo. When you jaywalk across the street, it's like a $25 ticket. Quando você atravessa aleatoriamente no meio de uma rua, você pode ser multado por uma penalidade de $25, mais ou menos. When you're speeding, you're looking at around $300. Quando você dirige em excesso de velocidade, você pode ser penalizado em até $300 de multa. So when we commit sin, we're breaking God's law. Então, quando nós cometemos pecado, nós também estamos quebrando a lei do Senhor. We owe him a penalty. Nós devemos a ele uma multa, uma penalidade. The problem is we can't pay this penalty in full. E o problema é que nós não conseguimos pagar essa penalidade, essa multa por completo. So we create something called a debt of record. Então nós criamos uma coisa que seria semelhante a um registro de dívidas. How do I know this? E como é que eu sei disso? Well, in Colossians 2:14, Paul says Jesus canceled our debt of record. E como que eu sei disso? Porque em Colossenses 2:14 fala que o Senhor cancelou todo o registro das nossas dívidas. A record of debt is like an IOU. E um registro dessas dívidas é como se fosse um registro que fala assim, tudo que eu te devo. And an IOU has something called collateral. E toda essa listagem das coisas que eu te devo, ela tem uma garantia a ser paga. I'll give you an example. When you buy a house and you get a loan from the bank, you get something called a mortgage. Então, eu vou dar um exemplo. Quando você compra uma casa e você faz um financiamento com um banco, quando você faz um financiamento com um banco, que é o que nós chamamos aqui de mortgage. And the collateral to that mortgage is your house. E quando você faz esse refinanciamento, a garantia pode ser a sua casa, um outro bem que você tem. The day of your closing, you sign some papers. E no dia do fechamento da sua casa, da compra e venda da sua casa, você assina esse contrato, esse On mortgage. those papers basically say, if you don't pay the bank, they're going to take your house away. E tudo que esses papéis falam é que, na verdade, se você não pagar as mensalidades, as parcelas da sua casa, o banco vem e toma a sua casa. So Paul is telling us that when we sin, we create an IOU to God. Então, o que Paulo está falando é que conforme nós pecamos, nós criamos esse registro de infrações, falando que nós te devemos isso, Senhor. And that's because we can't pay that price in full. E isso é porque nós nunca conseguimos pagar esse preço na totalidade. The penalty of sin is not bad credit. A penalidade do pecado não é ter um crédito ruim. It's not your car or your house being taken away. Não é o seu carro, a perda da sua casa. It's death. É a morte. So Satan keeps tempting us because he wants to keep us bound to the penalty of sin. Então Satanás continua nos tentando porque ele quer que nós permanecemos presos a essa penalidade da morte. God cannot dwell in a place that has sin because God is pure. E Deus não consegue habitar onde há pecado. E por quê? Porque Deus é puro. Sin is dirty and it corrupts. O pecado, ele é sujo, ele corrompe as pessoas. So if there's sin, God cannot live there. Então, se há pecado, o Senhor não consegue habitar ali naquele lugar. So you know what God does? Então, você sabe o que Deus faz? Guys, he's so wonderful. Ele é tão maravilhoso, gente. God is just and holy. Ele é justo e ele é puro. The price of sin must be paid. E o preço do pecado teve que ser pago. If he only collects from some people and not others, he's not just. E se ele somente recolhe de algumas pessoas, mas não de outros, ele não seria justo. So God sends his one and beloved son to pay that price for us. Então, o que Deus faz na sua justiça, ele seleciona o seu único filho amado para que ele pagasse esse preço por todos nós. Now, Jesus died for our sins and our sins were forgiven. Então, Jesus morreu pelos nossos pecados e os nossos pecados foram perdoados. But pay attention to the word forgiven. Mas preste atenção à palavra perdoado. God does not
forget that we committed sins. He doesn't forget. Deus não se esquece que nós cometemos o pecado. Ele não esquece. No, when Jesus died for us, God canceled our debt of record. Quando Jesus morreu na cruz por nós, o Senhor cancelou aquele registro de dívidas que nós tínhamos com Ele. Isaiah 43:25 says, I alone will blot out your sins for my own sake and will never think of them again. Em Isaías, no capítulo 43, versículo 25, a palavra nos fala: Deus diz, eu mesmo sou o que apaga as suas transgressões por amor de mim, e todos os seus pecados não me lembro mais. When Romans crucify someone, they nail the accusations on top of their head. Quando os romanos crucificavam uma pessoa, eles pregavam acima da cabeça da pessoa que estava sendo crucificada o nome da infração dela, do pecado delas. They do this so that everyone walking by the streets, by the road, can look and see what they did. E eles faziam isso dessa forma para que todas as pessoas que estavam caminhando, passassem em frente àquele homem crucificado, pudessem ter consciência do pecado, da infração que ele havia cometido. On top of Jesus was King of the Jews. E acima da cabeça de Jesus estava o rei dos judeus. When we sin, God gets our accusations of the sin we committed and he nails it on Jesus' cross for us. Então, todas as vezes que nós pecamos, o Senhor Deus, ele pega as nossas acusações e ele prega acima da cabeça de Jesus, para que comprovando que esse preço foi pago ali na cruz. We are no longer in debt because Jesus paid for it all. Nós não estamos mais na dívida com o Senhor, porque o Senhor pagou esse preço em sua totalidade. Can I get a clap in hallelujah for A Jesus? gente pode bater uma salva de palmas para o Senhor e dar glória a Deus. So Satan tempts us because he wants to keep us under the power of sin. E o diabo ele nos tenta porque ele quer nos manter cativos debaixo do poder do pecado. Temptation is defined as the desire to do something wrong. E tentação é definido pelo desejo de fazer algo que seja incorreto. In the biblical sense, temptation is when we have the opportunity to do something that goes against the principles and commandments of God. E biblicamente falando, tentação é quando nós queremos cometer algo que vai de contra aos princípios e mandamentos bíblicos que o Senhor deixou na Bíblia. Temptation is not God testing us. Tentação, preste atenção nisso, gente. Tentação não é o Senhor tentando a nós mesmos. James 1:13 says, "When tempted, no one should say, God is tempting me, for God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone." E isso está comprovado em Tiago, no capítulo 1, versículo 13, que fala dessa forma: pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. The purpose of tempting is to deceive and destroy. E o propósito de tentar alguém é destruir e enganar. God does not tempt us. Deus não nos tenta. He tests us. Ele nos testa. Abraham was tested when God commanded him to kill his son Isaac. Abraão foi testado quando Deus comandou a ele que matasse o seu filho Isaque. Job was tested greatly when God allowed Satan to touch his family, his body, and his finances. Jó foi grandemente testado por Deus quando permitiu a Satanás de tocar sobre sua saúde física, sobre sua família, sobre suas finanças. Joseph was tested when he was betrayed by his brothers and sold into slavery. José foi testado quando o Senhor permitiu que ele fosse vendido pelos seus irmãos à escravidão. God does not tempt us, he tests us. Deus não nos tenta, ele nos testa. Since we're on James, let's read the next verse. E já que nós estamos em Tiago, vamos ler o próximo verso. James 1:14. But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. E Tiago, no capítulo 1, então, versículo 14, fala: Mas
Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido pelo seu próprio desejo maligno. Sin comes from here. It comes from the flesh. E o pecado vem da nossa carne. Think of sin like a fire. Pense no pecado como se fosse um fogo. All right? So our flesh is the kindling or the wooden sticks. Então a nossa carne seria os pedaços de madeira, os gravetos de madeira. Without the kindling, there is no fire. E sem as faíscas, na verdade, na madeira não tem fogo. Without our flesh, there is no sin. E da mesma forma que quando não tem a carne, também não tem o pecado. Our flesh creates the sin. Satan just sits there and he fans the flames. Então a nossa carne é que gera o pecado e o diabo o que ele faz é ficar abanando para aquelas faíscas se tornarem num fogo maior. Satan cannot make us sin. O diabo não pode nos obrigar a pecar. He is powerless until you say yes to sin. Ele na verdade não tem poder nenhum sobre a sua vida até o momento que você fala sim para o pecado. Ephesians 4:26 to 27. Paul says, "In your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry, and do not give the devil a foothold." E em Efésios nós vemos no capítulo 4, versículos 26 e 27, o seguinte: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. He's not blaming Satan for creating our anger. Ele, na verdade, Deus aqui não está culpando o diabo por criar a nossa raiva. Our anger comes from us. A nossa raiva vem de dentro da gente mesmo. He is saying that Satan will have a foothold through your anger. O que ele está falando, na verdade, é que o diabo vai encontrar essa brecha para entrar na sua vida através da sua raiva. Through your sin. Através do seu pecado. So Satan will take the decision we already made and he will intensify that feeling. Então, o diabo ele vai pegar a decisão que nós já tomamos e ele vai intensificá-la. Okay, now I want to make a note of something. Agora eu quero fazer uma nota bem importante para vocês. Temptation by itself is not sin. E a tentação sozinha, ela não é um pecado. Matthew 4:1 says, "Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted there by the devil." Em Mateus 4, versículo 1, fala dessa forma: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus was tempted many times. Jesus foi tentado múltiplas vezes. Just like everyone else. Da mesma forma que todos nós somos tentados. The only difference is A única diferença he didn't submit to the sin. A única diferença é que ele não se submeteu ao pecado. He stayed sinless. Ele se manteve puro, sem pecados. Temptation is only a sin when we submit to it. E a tentação, ela se torna um pecado somente no momento que nós nos submetemos a ela. And temptation doesn't always come from a bad place. E tentação, ela não necessariamente vem sempre de um lugar ruim. A lot of times, temptation can be very hard to beat because the intentions behind them are good. E tentações muitas vezes é muito difícil de resistir porque as intenções por detrás delas são muitas vezes boas. It's very easy for a hard-working business owner to turn to greed, and then everything he does is based around making money. É muito fácil para um empresário trabalhador que trabalha arduamente se deixar levar pela necessidade de aumentar sua fortuna financeira. Or when that same hard worker finally has some time to rest, but then he becomes lazy. E da mesma forma, um trabalhador, que trabalha arduamente, está sempre ocupado, consegue finalmente achar um momento para descansar, e isso vira uma brecha para ele passar a ser uma pessoa preguiçosa. The intention behind it is good.
A intenção por detrás de duas situações são boas. He's getting rest because he works so hard. Ele tá descansando porque ele vem trabalhando arduamente. He works so hard because he has to pay bills. Ele trabalha muito arduamente porque tem que pagar contas. But be careful. Mas cuidado. Temptation comes by appealing to the good. A tentação ela surge pela aparência do bom, do bem. And Satan is crafty, guys. E o diabo é muito astuto. Not only will he appeal to the good, não somente ele vai se mostrar como uma coisa boa, he'll pick his moments very carefully. ele vai selecionar os momentos de uma maneira bem específica para você. He loves to attack newly converts or surface level Christians. Ele ama atacar recém-convertidos ou os cristãos que vivem na superficialidade com o Senhor. Because he knows they're the least prepared. Porque ele sabe que essas são as pessoas que estão menos preparadas. Guys, Satan is smart. Pessoal, o diabo ele é inteligente. Once he picks the easy fruit, uma vez que ele seleciona os frutos que estão mais fáceis, mais acessíveis, he'll go after the Christians that feel like their faith is the strongest. Depois, então, que ele irá perseguir aqueles cristãos que sentem que a sua força é suprema. When we think we have our sin under control, quando nós pensamos que temos nossos pecados controlados, that snake comes by and whispers in our ear. E aí aquela cobrinha vem na sua orelha e começa a sussurrar. Satan is an expert in human psychology. Satanás é um profissional em psicologia humana. And he knows that when we feel like we have everything under control, e ele sabe que quando nós achamos que temos tudo sob controle, we slack off. A gente relaxa. It's human nature. É parte da nossa natureza humana. Satan would also tempt us. Satanás também vai nos tentar. When we're being tested by God. Quando nós estamos sendo testados pelo Senhor. When we're feeling some type of emotional, physical or financial pain. Quando a gente está passando por um momento delicado de saúde, ou no trabalho, ou um momento difícil financeiro. Satan will suggest that God isn't fair. O diabo vai sugerir que o Senhor, ele não é justo. And that God is unjust. E que ele não está cuidando de ti. Satan will push us past the edge and try to get us to curse God or turn our backs to him. Ele vai nos colocar assim num canto, numa situação tão ruim que vai fazer com que a gente tente amaldiçoar o Senhor e reclamar com o Senhor, murmurar com o Senhor. Let's look at Job. Vamos olhar a história de Jó. The Bible says that Job was the wealthiest man of the East. A palavra de Deus fala que Jó, ele era a pessoa mais rica de toda aquela região. Everyone in the region looked up to Job and went to him for advice. E todas as pessoas da região, eles olhavam para Jó de uma maneira muito especial e procuravam se aconselhar com ele. Now the Bible doesn't say this. Agora, a Bíblia não vai falar isso. But I believe Job was God's favorite person on earth in his time. Mas eu acredito que Jó é uma das pessoas favoritas do Senhor na geração dele. Just like Noah was in his time. Da mesma forma que Noé foi no tempo de Noé. When Satan spoke to God about wandering the earth, quando Satanás falou ao Senhor a respeito do rodear pela terra, God held Job to a high standard. Deus, ele colocou Jó num lugar de autoestima perante o Senhor. In Job 1:8, em Jó 1:8, God says, "Have you seen my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless and upright." Jó 1:8, o Senhor fala: observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível e íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Guys, Satan is so dirty. You know what he does? Pessoal, o diabo é muito sujo. Você sabe o que ele faz? He accuses Job of being selfish. Ele acusa a Jó de ser egoísta. And then accuses God of buying his love. E ele acusa a Deus de comprar esse amor de Jó. He wouldn't be worshiping you, God,
if you didn't give him his riches and his wealth? E ele fala muito desaforadamente com o Senhor. Ele não estaria te adorando se você não tivesse dado toda essa fortuna, todas essas coisas boas a ele. So God tests Job. Então o Senhor testa a Jó. God lets Satan bring pain and suffering to him. E o Senhor permite que o diabo traga sofrimento e desespero sobre a vida de Jó. A quick side note. E uma notinha em particular aqui. Satan can't do anything without God's permission. Só para lembrar a todos que o diabo não pode fazer nada com a vida de ninguém sem a permissão do Senhor. So let's get back to the story. Então agora vamos voltar à mensagem principal. So Satan, the devil is crafty. Again, Satanás, o diabo, ele é muito astuto. He picks his moments very carefully. E ele seleciona os momentos que ele quer agir de uma forma bem astuciosa. The moment Job made an offering to God, No momento que Jó fez uma oferta ao Senhor, that's when he attacked. ali naquele momento que ele atacou a Jó. Why did he do that? E por que ele fez isso? He did that so that Job feels like it's God punishing him. E ele fez isso para que Jó percebesse ou tivesse um entendimento que era o Senhor punindo a Jó. When the moment he made that offering, No momento que ele fez essa oferta, Job was told that he lost all of his livestock. no mesmo momento que ele fez a oferta, Jó foi comunicado que ele perdeu toda a sua fortuna. Which back then meant his wealth. E que antigamente queria dizer todas as suas riquezas, toda a sua fortuna. And then another servant came and told Job that all of his servants died. E então um dos seus servos entrou e falou a Jó: todos os outros servos morreram. And right after that, E logo depois disso, another person comes running and says his entire family died. e logo depois disso, uma outra pessoa entra correndo na presença para falar com Jó, avisando que toda a sua família havia morrido. Everyone minus his wife. Todos menos a sua esposa. Now, his wife is very important. The reason she lived is important. E a mulher, né, o motivo pelo qual a mulher não foi morta é muito importante. So all of his sons and their families were having dinner at the oldest person's house. E sua esposa e todos os seus outros filhos estavam jantando na casa do filho mais velho. But then a strong wind comes and blows the house down on top of them. E aí um vento muito forte vem, imagina, e derruba a casa, matando todos eles ali presentes. But his pain and suffering didn't end there. Mas a dor e o sofrimento dele não parou naquele momento. Satan gave Job a really bad disease. E o diabo, não satisfeito, deu a Jó uma doença muito ruim. Some scholars believe this disease was leprosy. E alguns historiadores, eles acreditam que essa doença era lepra. It was so bad Era tão ruim. that in chapter 3, Job wished he was never born. Era tão ruim, gente, que no capítulo 3 de Jó, ele fala que ele queria muito que ele nem tivesse nascido, de tão ruim que era. He went so far as to curse the day he was born. Ele estava tão ruim que ele simplesmente amaldiçoou o dia que ele nasceu. But he did not curse God. Mas ele não amaldiçoou a Deus. After doing all of this to Job, Depois de ter feito todas essas coisas com Jó, Satan tempted him. o diabo o tentou. Satan used his wife to suggest to Job that he should curse God. O diabo usou a esposa de Jó para tentar convencê-lo a amaldiçoar a Deus. Honestly, I wouldn't blame him. Honestamente, eu não culpo a Jó. He didn't do anything wrong. Ele não fez nada de errado. In God's own words, he was blameless and upright. Segundo a própria palavra de Deus, ele era limpo, ele era correto, justo. He didn't deserve any of Ele this. não merecia, na verdade, nada dessas coisas que estavam acontecendo com ele. But you know what Job does? Mas você sabe o que Jó faz? He refuses to curse God and he rebukes his wife. E nesse momento ele se recusa, na verdade, a amaldiçoar a Deus, e ele repreende a sua esposa. Job didn't understand why he was being punished. E Jó, ele não entendia o porquê ele estava sendo punido.
But deep down, he knew. Mas verdadeiramente dentro do coração dele, ele sabia. He knew that what Satan means to tempt and destroy him E ele sabia que isso, na verdade, eram ciladas, tentativas do diabo para destruí-lo. God means to test and strengthen him. E, ao mesmo tempo, a intenção de Deus era de testá-lo e fortalecê-lo pela prova. God cannot be tricked or pressured into doing something, anything. Deus não pode ser enganado ou pressionado para fazer qualquer coisa que seja. Na verdade, para fazer nada. Satan wanted Job to sin so that he can laugh in God's face. E, na verdade, o que o diabo queria era que Jó ele pecasse contra o Senhor para poder rir na cara de Deus. But God accomplishes his purposes in mysterious ways. God accomplishes his purposes in mysterious ways. Mas Deus, ele na verdade cumpre os seus propósitos de formas misteriosas para nós. Job vindicated God. E Deus, ele gloriou o Senhor, ele honrou o Senhor. And God was the one that laughed in Satan's face. E nesse momento, Deus foi aquele que riu, na verdade, na cara do diabo. So once again, what Satan means to tempt and destroy us, God means to test and strengthen us. Então, mais uma vez, o que o diabo tenta fazer para matar, para destruir a gente, Deus usa para nos testar, para aumentar a nossa fé. God restored everything Job had before. E a palavra fala que Deus restaurou todas as coisas que Jó tinha antes de tudo isso acontecer. The Bible says that Job was blessed a lot more after these events than before. E a palavra de Deus fala que Jó foi muito mais abençoado, mais ainda do que ele era no princípio, antes de tudo isso acontecer. Another time Satan tempts us is when we're in strange environments. E de outra forma que o diabo nos tenta é quando nós estamos num ambiente estranho. How many of us travel somewhere and do something stupid? Quantos de nós aqui viajam para um lugar desconhecido e faz alguma coisa assim meio maluca? Here, I hope you say face. Maybe you know someone that traveled somewhere and did something stupid. Yeah. Ou talvez você conheça alguém que viaja dessa forma e faz umas coisas meio doidas por aí. Do you know why that happens? Você sabe por que isso acontece? It's human psychology all over again. Again, desculpa, mais uma vez é a psicologia humana acontecendo. And Satan is a pro at it. E Satanás, ele é profissional em entender essa psicologia humana. How many of us work out regularly or go on diets? Quantos de nós aqui malha, né, regularmente ou então está constantemente passando por dietas? I don't know about you, but I find it really hard to continue that routine when we go somewhere new, when we travel somewhere. Eu não sei vocês, né, mas eu particularmente acho muito desafiador manter essa rotina quando eu estou viajando para um lugar desconhecido. We start making excuses for why we shouldn't instead of why we should. E a gente começa a fazer, né, criar desculpas, né, no porquê a gente não deveria fazer naquele momento, ao invés de ter desculpas por que fazer, né, do quão necessário fazer naquele momento. This happens because we're deviating from our normal routines. E isso acontece porque a gente está se desviando da nossa rotina. And when we have a set of routines to stick to, quando nós temos rotinas estabelecidas para nós seguirmos, it's easy to fight sin. Aí sim é mais fácil a gente lutar contra os pecados. It's easy to read the Bible. É mais fácil ler a Bíblia. It's easy to pray. É mais fácil orar. But when we're in a different place, mas quando nós estamos num lugar diferente, in a different environment, num meio ambiente desconhecido, our routine is broken. A nossa rotina, ela é quebrada. And when that routine breaks, e quando essa rotina ela é quebrada, we become vulnerable to doing things we normally wouldn't do. Nós ficamos mais expostos ou vulneráveis a fazer coisas que nós não temos o hábito de fazer. Satan is very, very tricky. E o diabo, mais uma vez, ele é muito astuto. He's so tricky that he'll speak to us in such a way that we'll think it's God speaking to us. E ele é tão astuto, pessoal, que ele tenta nos enganar, falando conosco de uma forma que nos leve a pensar que é o Senhor falando conosco.
Think about this for a second. Pense nisso por um momento. Satan will never appear to you as Satan. Satanás não vai aparecer na sua frente na sua natureza de Satanás. You'll just reject them if he did. Porque se ele o fizer, você vai repreender ele e mandar ele sair. So he'll come to you indirectly. Então ele chegará a você de uma forma indireta. Maybe he'll come to you through a friend. Talvez ele se chegue a você através de um amigo. Maybe he'll come to you through a movie or podcast. Talvez ele chegue a você através de um filme ou através de um áudio de podcast. Maybe he'll even appear to you as an angel of light. Talvez ele apareça a você até mesmo na forma de um anjo de luz. I mean, seriously, if he appeared to you as Satan, you wouldn't listen. Gente, isso é sério. Se ele aparecer na sua frente caracterizado como Satanás, você não vai querer engajar com ele. So, he's gonna try to trick you somehow. Então, de alguma forma, ele vai tentar te enganar. We need to pray for discernment. A gente precisa orar por discernimento. We need to personally know God's voice. Nós precisamos conhecer a voz do Senhor de uma forma muito íntima e pessoal. Something I can give you now. Uma coisa que eu posso te dizer agora. God's words will never bring feelings of hopelessness. As palavras de Deus nunca trarão sentimentos de desespero ou falta de esperança. God's words are filled with grace, love, and forgiveness. As palavras de Deus são cheias de amor, de graça e de esperança. His words bring hope. As palavras do Senhor trazem esperança. Speaking of hope, e falando sobre esperança, Satan is so dirty that he loves to tempt us when we're working on our relationship with God. E Satanás é tão sujo, que ele tenta nos atacar no momento que nós estamos trabalhando no nosso relacionamento com o próprio Senhor. He'll put thoughts in our minds and then blame us for having them. Ele colocará pensamentos na nossa mente e depois ele nos acusa por ter esses pensamentos. I think this is his favorite method. Eu acho que esse é um dos seus métodos favoritos. The Greek word diabolos is where we get the word devil. E a palavra grega diabolos vem dessa palavra, é dessa palavra que nós tiramos o termo diabo. And remember, devil is not a name, it's a title. E mais uma vez, diabo não é um nome, é um título. A title that means accuser. Um título que significa acusador. He is always making accusations. Ele está constantemente fazendo acusações. He's constantly trying to interrupt our relationship with God. Ele constantemente está tentando interromper nosso relacionamento com o Senhor. Satan is constantly lying to God about us. Satanás está constantemente mentindo a Deus a nosso respeito. Just like he did when he talked about Job. Da mesma forma que ele o fez quando estava falando com o Senhor a respeito de Jó. But now we have someone named Jesus that protects us. Mas agora nós temos uma pessoa chamada Jesus que nos protege. I imagine it's something a little like this. E eu imagino que seja uma coisa mais ou menos assim. You're in the courtroom. Você está numa corte. Satan is in front of God. O diabo está de frente para o Senhor. And he's making accusations about you. E ele está fazendo acusações a seu respeito. And Jesus is just sitting there listening. E Jesus está sentado lá, só olhando, observando. And then when Satan's done, e quando Satanás termina suas acusações, Jesus is like, those are all lies. E Jesus fala, todas essas coisas são mentiras. And even if they're true, e mesmo que elas sejam verdade, my blood paid for it. Meu sangue pagou por todas elas. So he'll try to another way. Satan would try to lie to you about God. Então, não satisfeito, o diabo tentará um outro ângulo. Ele vai mentir sobre Deus para você. He'll tell you that God isn't good. Ele vai falar que Deus não é bom. That God can't be trusted. Que Deus não pode ser confiado. That God doesn't love you. Que Deus não te ama. That God isn't fair. Que Deus não é justo. That God doesn't keep his promises. Que Deus não mantém as suas promessas. That God will fail you. Que Deus vai fracassar você. And so on. E por aí vai, gente. And if that isn't enough, e se como isso não fosse o suficiente, Satan will lie to you about yourself.
E não satisfeito, o diabo vai mentir para você a seu respeito. He'll say that you aren't what God says you are. E ele vai falar que você não é aquilo que o Senhor falou que você é. That you'll never be what God promised you'll be. E que você nunca chegará onde o Senhor prometeu que você estaria. Those are all lies. Pessoal, essas são mentiras. Don't listen to them. Não escutem essas mentiras. For those of you taking notes, para aqueles que estão tomando notas, the first step to resisting these lies, o primeiro passo para resistir a essas mentiras and resisting temptation, e resistir a essas tentações, can be found in Philippians 4:8. Pode ser encontrado em Filipenses 4:8. In conclusion, my brothers and sisters, fill your minds with those things that are good and that deserve praise, things that are true, noble, right, pure, lovely and honorable. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa forma, se há alguma virtude e se há algum louvor, nessas coisas vocês foquem. Paul is telling us to fill our minds with the full glory and majesty of God. E o que ele está falando é que nós precisamos encher a nossa mente com toda a majestade e glória do Senhor. When we fill our minds and hearts with a deep fascination for God, quando nós enchemos a nossa mente e o nosso coração com um fascínio genuíno pelo Senhor, there's little room for the devil to have a foothold. Quando a gente faz isso, a gente deixa muito pouco espaço para o diabo inserir essas mentiras na nossa vida. If you don't fill your mind with thoughts of God, se você não preenche a sua mente com as coisas de Deus, the enemy will fill your mind for you. O inimigo vai preencher a sua mente por você. You know that saying, what would Jesus do? Você conhece uma expressão muito usada nos Estados Unidos que fala assim, o que Jesus faria? I have a new one for you. Eu tenho uma nova expressão para você. If I were the devil, how would I attack me? Se eu fosse o diabo, como que eu atacaria você? To properly resist temptation, para resistir à tentação de uma forma efetiva, you need to know yourself. Você precisa se conhecer. Take the time to find out your weaknesses. Faça uma autorreflexão para você conseguir identificar quais são os seus pontos fracos. And take extra steps to protect yourself. E dê passos adicionais para que você possa se proteger contra essas fraquezas. If you struggle with alcohol, don't be a casual drinker. Se você tem problemas com álcool, com bebida, então por favor, não tome nenhum drinkzinho casual. If you struggle with pornography, you should probably stay away from R-rated movies. Se você tem problemas de pornografia, você não deveria assistir nenhum filme que tenha uma classificação R, rated R. Wow. And you should probably set up filters on your phone. E você também deveria colocar filtros para selecionar. Give your wife or husband or friend the password so that you can't just put it in. Ou entregue a sua esposa, aos seus amigos, a alguma pessoa querida, para que eles façam o bloqueio de cenas picantes para você. You have to be tough with sin. Você precisa ser duro com essas tentações, com o pecado. You have to fully reject sin. Você tem que rejeitar verdadeiramente todos esses pecados. You can't flirt with it. Você não pode se envolver, você não pode paquerar os pecados. You can't nibble on the edges. Você não pode comer pelas bordinhas dos pecados. Jesus says, if your right eye causes you to sin, tear it out and throw it away. For it is better to lose one of your members than your whole body be thrown into hell. E Jesus fala que se o seu olho te faz pecar, arranca ele da cara, porque é melhor entrar no reino do céu com um olho do que ter os dois e ir para o inferno. In the next verse, he talks about us cutting off our hands. E no próximo verso ele fala a respeito de cortar as nossas mãos. Jesus doesn't mean this literally. E Jesus, só para esclarecer, ele não está falando isso literalmente. At least I hope he doesn't. Pelo menos eu espero que ele não esteja. Hear me out. Então preste atenção. Robert has an assistant, Jane. E o Roberto tem uma assistente que se chama Jane. One day, Robert realized he's looking at Jane with lust.
E um dia o Roberto, ele se deu por si que ele estava olhando para Jane de uma forma sensual. And he's fantasizing about having an affair with her. E ele começou a ter fantasias, imaginando ter um caso romântico com ela. Now, Robert just converted. E o Roberto, ele tinha acabado de se converter. And he takes Jesus' words literally. E ele, na verdade, tomou todas as palavras do Senhor de forma literal. So he cuts out his eyes. Então, o que ele faz? Ele arrancou os olhos. But the next day, when he walks into the office, Mas no dia seguinte, que ele entra pelo escritório, and he's finding his way to his desk, porque ele não tem olhos, então ele está tentando encontrar o caminho até a sua mesa. his hand brushes against Jane. Então, sem querer, a mão dele toca na Jane. And there goes his lustful thoughts. E aí, mais uma vez, vem aqueles pensamentos sensuais. Immediately, he cuts off his hands. E imediatamente, para não pecar, ele corta a sua mão. But then the next day, Mas então, no dia seguinte, when he's walking by, quando ele está caminhando, he smells her perfume. ele sente o cheiro do perfume da Jane. There goes his mind. E aí, perde a cabeça. So he cuts off his nose. Então, pum, corta o nariz fora. I know I'm getting a little graphic, Eu sei que eu tô ficando um pouquinho gráfico, but follow with me. mas preste atenção, tem um ponto. The next day, Então, um dia mais passou, Jane needs to talk to him. a Jane tem que falar com ele. And then when he hears her voice, Então, quando ele escuta a sua voz, his mind races again. a mente dele dispara. So he cuts off his ears. Então, pum, ele corta suas orelhas fora. As graphic as that is, Por mais gráfico que a mutilação seja, can you see that it's not about your body parts? você consegue entender que isso não tem nada a ver com as partes do seu corpo. It's about your heart. É a respeito do seu coração. Jesus often spoke in metaphors. Jesus muito comumente e regularmente falava através de metáforas. And I think it's safe to say he's talking about the heart. E eu acho que é muito seguro afirmar que em toda essa ilustração ele estava falando a respeito do seu coração. You have to firmly reject sin here. Você tem que firmemente rejeitar o pecado aqui. You can't leave any room for temptation. Você não pode deixar nenhum espacinho para tentação, pessoal. You have to cut it at the root. Você tem que arrancar pela raiz. The most effective way to beat temptation is from a position of strength. Da forma mais eficaz de você resistir à tentação é de uma posição de força. Don't allow temptation to knock on the door. Não permita que a tentação bata a sua porta. Take steps to eliminate it altogether. Faça tudo necessário para eliminar aquela tentação naquele momento. If a certain environment tempts you, Se um determinado meio ambiente, um lugar, ele é tentador para você, don't go. simplesmente não vá. If certain music or food tempts you, Se algum tipo de música, de comida, do que seja, está te tentando, cut it out. elimina. If you drink and smoke at parties, Se você fuma ou bebe em festas, and only do that at parties, e se você simplesmente sempre só faz isso em festas, don't go. não vá nessas festas. Cut it out. Elimine. If you smoke and drink with specific people, Se você fuma ou bebe com um grupo de pessoas selecionado, cut them out. elimina ele, corta eles da sua vida. Guys, it's not that hard. Pessoal, It's not that complicated. não é tão complicado. É I'm not fácil. saying it's easy. Eu não tô falando que é fácil. It's hard. É difícil, You just need to do it. mas você precisa fazer. It's not complicated. Não é complicado. So I'd like to invite the worship team up here. E eu gostaria de chamar o time de louvor, a And equipe as de they're louvor. getting ready, I'm going to end with this. E conforme ele se prepara, eu vou encerrar por aqui. If you follow the methods I have given you, Se você seguir os métodos que eu falei para vocês hoje, you should be able to minimize temptation by 99%. você conseguirá diminuir a sua exposição a tentações em pelo menos 99%. It's not going to completely go away. E não vai eliminar ela por completo. It will never go away 100%. Nunca irá 100%, nunca sairá 100%. But you will be able to reject it from a position of strength.
Mas você vai se colocar numa posição mais forte para resistir e para dizer não à tentação. You'll never win 100% of the time. Você nunca vai ganhar 100% das vezes. Everyone sins. Todo mundo peca. I sin, Eu peco. she sins, Ele peca. he sins, Ele peca. the pastor sins, Pastores pecam. everybody sins. Todo mundo. Ninguém está livre disso. Only one person remains sinless. Só uma pessoa permanece sem pecados. And he paid the price for me and for you. E ele pagou o preço por mim e por você. So if you fall, Então, se você cair, lean on Jesus. se entregue, se apoie em Jesus. Even though we may fight the battle and lose, Mesmo que nós batalhemos a batalha e percamos, the war is already won. a guerra já foi vencida. Satan has been defeated by the cross. Satanás, ele foi derrotado no poder da cruz. Lean on Jesus because we belong to Jesus. Então se apoie, se apegue a Jesus, porque nós pertencemos a Ele. Guys, the Jesus in Hebrew means God saves. Jesus em Hebreu. hebraico. Obrigado. Jesus Means God saves. quer dizer que Deus salva. Through his name alone, Através do seu nome, God is telling us that through Jesus we're saved. a declaração através do nome de Jesus é tão forte que simplesmente pelo seu nome ele já declara que nós somos salvos. Temptation is spiritual warfare. Tentação é uma guerra espiritual. And the key to win in spiritual warfare is to know what Jesus did for you and what Jesus did to Satan through the cross. E o segredo dessa vitória é entender o que Jesus fez por você e o que Jesus fez com o diabo também. We live in fear of what we think the devil can do to us, Nós vivemos com medo constante, pensando no que o diabo pode fazer na nossa vida, but can't. mas ele não pode. And we ignore what we can do for ourselves. E com isso nós acabamos ignorando o que nós podemos fazer por nós mesmos através do Senhor. But don't. Mas não faça isso mais. Through Jesus, we have the strength to defeat the enemy. Através de Jesus, nós temos a força necessária para derrotar o inimigo. I know this because of Luke 10. Eu sei disso porque no capítulo 10 de Lucas, In Luke 10:19, Jesus says, em Lucas 10:19 fala, Jesus says, I have given you authority. Jesus fala, eu tenho dado a vocês autoridade. And authority means E autoridade significa that we have the right and the power to speak as if Jesus himself is speaking in the spiritual world. E isso quer dizer que nós temos o poder e a capacitação de falar no nome de Jesus no mundo espiritual. Because Satan is already defeated, Porque Satanás já é derrotado, spiritual warfare is not a tug of war to see who's going to win. então a luta espiritual não é um cabo de guerra que tem que definir quem que vai ganhar. It's a chain of command. É uma cadeia de comando. Alone in our own identity, E somente a nossa identidade, we don't stand a chance. nós não temos chances nessa guerra. But in Jesus, in Christ, Mas em Jesus, no Cristo, in our identity in Him, a nossa identidade no Senhor, Satan and his demons must obey. o diabo e todos os demônios têm que se curvar. Satan and his demons are defeated, and Satan is beneath you through Jesus' name. Satanás e os seus demônios estão derrotados e eles estão embaixo